Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá, minha gente, estamos de volta aqui com o nosso Disrupt Podcast, mais uma vez com o professor Júlio Garcia, por conta da quantidade de assuntos interessantes que tínhamos na nossa última conversa, professor Júlio. Resolvemos fazer uma edição 2, a continuação da nossa conversa aqui sobre sistemas agênticos, a IA, que trabalha sozinha. Boa tarde, meu querido professor Júlio. Boa tarde, meu caro professor Alexandre e toda a equipe que está aqui participando. É uma satisfação estar de volta. Que bom que o papo rendeu, né? Coisa boa. O professor Alfredo pediu desculpas. Hoje teve uma questão do mestrado para resolver e não pôde estar conosco aqui. Mas, meu querido professor Júlio, continuando aquilo que falávamos na semana passada, pensávamos sobre como a inteligência artificial ganhou uma autonomia quase, uma importância extrema, uma relevância muito grande para quem trabalha com quase tudo. Quase tudo você consegue usar a inteligência artificial e o melhor, não mais naquela perspectiva que conversávamos, aquela coisa de chatbot, de perguntas, respostas. Hoje, a IA, alguns modelos de IA, conseguem trabalhar para a gente, conseguem fazer coisas no dia a dia, realizar algumas atividades, algumas tarefas. E falamos sobre alguns exemplos, não é, professor Júlio? E vamos continuar. O que você tem percebido aí com os seus vários assistentes que eu sei que o professor tem, o que você tem percebido que a vida das pessoas efetivamente tende a mudar, meu amigo? Então, meu caro colega, você sabe que mais do que advogado e até professor, eu, por natureza, sou um pesquisador, né? O pesquisador é aquele curioso que investiga, que quer saber o que está acontecendo e até por força da nossa atuação no mestrado em Direito, que trabalha com tecnologia, eu estou sempre às voltas em buscar o que está acontecendo. Então, eu falo de uma perspectiva da minha experimentação, do meu conhecimento também técnico-jurídico, né? Portanto, com algumas limitações, mas, ao mesmo tempo, com uma capacidade de, talvez, estar encontrando funções e aparelhos, enfim, em até dispositivos que estão avançando muito rápido, que talvez o grande público, o empresário, quem está indo na correria do dia a dia, demora um pouco mais para saber. Eu acho que a nossa conversa ajuda muito a posicionar a tendência do que está acontecendo. Porque qualquer um que hoje entrar e começar a procurar vai encontrar sistemas disponíveis que vão além dessa função que você estava descrevendo, que é o chatbot. O chatbot é esse sistema de conversa natural, né? Que a gente escreve ali na caixinha uma pergunta, recebe de volta uma resposta, que pode ser desde algumas frases até um texto completo, uma pesquisa, enfim, né? Você tem ali várias formas de interagir com esse chatbot. No chatbot, o risco que a gente sempre corre é de imprecisões, de falsidades, de alucinações. Então, é um tipo de problema que nós já estamos aprendendo a lidar até certo ponto, né? Então, qualquer pessoa um pouco mais assim cautelosa sabe que as informações que o bot traz de volta exigem uma apuração. Até certo ponto, nós tínhamos uma caixinha parecida que nós chamamos de Google. Nós nos acostumamos a ter, né, essa caixinha para colocar perguntas, só que o Google sempre nos trouxe respostas com relação a sites, lugares onde nós deveríamos clicar para obter aquela informação. Então, ele ranqueia essas fontes e nos cabe fazer a leitura, discernir o que vale ou não. Com o chatbot, ele dá um passo à frente, porque ele agora começa a organizar as informações e, em tese, nos trazer essa informação pronta. Então, isso é o que a gente tem hoje, né, professor Alexandre? Agora, o que nós estamos trazendo de novidade aqui nesse debate? É a condição dos sistemas agênticos. Isso significa que esse chatbot ganha um pouco de vida e agora, quando você faz um pedido para ele, ele pode, nos bastidores, começar a trabalhar e gerar mais do que simplesmente texto.
mais do que simplesmente uma resposta, ele gera ações. E estas ações podem ter um impacto direto na nossa vida. Uma ação, por exemplo, que é a mais comum, é ele assumir o controle de parte do nosso computador. Ele pode navegar na internet, acessar o nosso navegador, ele pode acessar os arquivos do computador, o e-mail e as mensagens. E ele pode acessar só lendo. Você pode dar um acesso para ele de leitura, mas ele também pode, em algum momento, ter um acesso de fazer algo. Ele pode responder e-mails, ele pode entrar em sites, preencher formulários, pode, inclusive, fazer pagamentos, né? Se você autorizar ele, por exemplo, a fazer uma reserva de uma hospedagem para uma viagem. Essa é uma forma mais simples de olhar, é uma interação já com o mundo real, né? Mas em empresas, o chatbot, que agora vira um sistema agêntico, pode começar também a servir como um vendedor, um atendente, um telemarketing. Ele pode cuidar do estoque, ele pode fazer algumas análises preliminares de contrato. Ele tem uma série de funções até financeiras que podem ser cada vez mais programadas. Empresas muito grandes que estão no front da tecnologia já estão habituadas a utilizar sistemas de automação, mas sempre com mecanismos de um controle muito grande. Então, o que é a novidade, Alexandre? É que agora, em virtude do avanço do open source, de você poder ter códigos abertos na internet, nós estamos tendo acesso como pessoas físicas, e até certo ponto como leigos, a sistemas agênticos. O OpenClaw, que nós mencionamos aí na nossa última conversa, o Hermes, que é um parecido, que também está se destacando. Agora, o Codex 5.5, que é o novo GPT da OpenAI, lançado agora há poucos dias, junto com o Claude Code da Anthropic, o 5.7, eles têm funções muito parecidas. Você pode usar esses programas todos para gerar os bots, os agentes que agem, né? Então, eu acho que parte da conversa hoje é seguir um pouco nesse otimismo e nessa visão de algo muito promissor, que, como eu disse, é a tendência. Então, nós vamos ver cada vez mais isso acontecendo, e quero acreditar que não vai demorar muito, nós vamos estar todos habituados a falar em agente, em operação autônoma, vai ser corriqueiro, vai ser como a gente pensar que tem um chat GPT que você pode fazer perguntas, entende? Agora, o que eu devolvo de pergunta, professor Alexandre, é para nós pensarmos o seguinte: e neste novo mundo, o que muda? Né? Quais são os riscos novos que muitas vezes não passam assim, às nossas vistas? Seja porque somos leigos em cibersegurança, em tecnologia, seja porque muitas vezes o marketing dessas grandes empresas ele é muito forte em tentar nos convencer de que nós estamos com a mais segura tecnologia e algo do gênero, né? Então, eu traria hoje um pouco essa abordagem de termos também uma certa cautela em sermos muito, vamos dizer assim, tendentes à nova tecnologia, a experimentar, a sabermos que a tendência está aqui, quem quer inovar, quem está na frente aí do mercado, em conhecimento, precisa saber o que está acontecendo. Mas eu me senti na responsabilidade, na continuidade hoje, trazer um certo alerta de cautela no sentido, o que nós precisamos observar para que isso não se torne uma grande dor de cabeça, né, em que uma pequena solução de um problema se torne, na verdade, o mega problema que a gente não tinha. E a partir disso também, professor Júlio, me vem o pensamento de que a segurança, pelo menos a mim, ela é algo praticamente inexistente, porque tudo que nós fazemos, nós estamos colocando dados à disposição, nós estamos colocando dados em risco. Uma conversa em WhatsApp, falam que ela é criptografada, que ninguém consegue perceber, mas é interessante ver que muitas vezes nós achamos, mas eu não sei onde vão parar os dados dessas conversas. Nós, quando estamos aqui conversando, daqui a pouco, quando eu sair e quando o professor também sair daqui, vão começar a aparecer no Instagram uma série de coisas que nós conversamos como oferta de produtos, como eu depois daquela nossa primeira conversa com o professor Alfredo também, eu comecei a ser bombardeado por IAs agênticas dentro do Instagram, por exemplo. Começou a vir o Cláudio me oferecendo, olha, nós temos aqui a possibilidade de fazer um agente. 3 ou 4 pessoas ali que trabalham com isso no Instagram começaram a aparecer para mim do nada. Então isso todo mundo já sabe, nós estamos conversando, o telefone está ouvindo, alguém está ouvindo. Ora, com muito mais razão me parece que quando você tem um agente
e você autoriza que o agente entre no seu computador, entre nos seus e-mails, entre nos seus drives, entre na sua rede ali de trabalho, com muito mais razão, esses dados vão ser dificilmente mantidos em segredo, em cuidado. Então, a partir desse medo e dessa dúvida que eu acho que boa parte das pessoas sente, porque já perceberam que estão conversando sobre um assunto e depois esse assunto começa a ser oferecida no marketplace ou em qualquer ambiente. Perceba, é um risco, então, imaginarmos que nós estamos bem seguros, a IA que nós estamos usando, seja Cloud, seja ChatGPT, seja qual for, nos dará segurança. Será que dará? Eu sou pessimista quanto a isso, professor Júlio. E dessa tua fala, professor Alexandre, eu acho que a gente pode talvez analisar em duas instâncias. A segunda que eu quero destacar vai ser a dos agentes, que é o que a gente está conversando. Mas tem uma instância anterior que eu acho que explica ou contextualiza ainda melhor isso que você está trazendo de exemplo, que é o fato do mundo digital. Quer dizer, independente dos sistemas de inteligência artificial e agora com uma camada de sistemas agênticos, estarmos expostos ao mundo digitalizado da internet e de uma coleta muito grande de dados já nos coloca numa posição de maior vulnerabilidade com relação a estes dados. Todo o movimento da GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados Europeia, depois que influenciou e inspirou a nossa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, eles decorrem exatamente de grandes vazamentos de dados, escândalos e percepções do mundo de que isso estava acontecendo. O Google foi um pioneiro, né, no método de te oferecer serviços gratuitos digitais e, ao mesmo tempo, vender as informações coletadas sobre o uso desses aplicativos e informações para fins de publicidade. Em tese, é um ganha-ganha, porque na hora em que você obtém informações das pessoas e qualifica melhor o tipo de publicidade para essa pessoa, você passa a receber ofertas mais indicadas. O problema é quando isso ultrapassa a fronteira do razoável e da liberdade de escolha e nos coloca aprisionados nesses sistemas. Claro. Então, isso gera, inclusive, hoje, essa percepção de que estamos sendo o tempo todo em vigilância, né, monitorados e tal. Eu diria que tem uma faceta até mais simples desse processo, professor Alexandre, que é o seguinte, vou te dar um exemplo simples, né? Nesse caso nosso, em que nós falamos de IA, e daqui a pouco o Instagram começa a nos bombardear com as informações sobre isso, o senhor percebe que antes dessas nossas conversas, nós estamos divulgando no nosso canal a conversa. Então, o simples fato de eu colocar no meu Instagram o anúncio do Disrupt, que, aliás, eu estou aqui com a minha canequinha presente. Nós estamos aqui no Disrupt e nós colocamos lá sistemas agênticos. Isso faz uma sinalização para um algoritmo extremamente potente que a Meta e o Google têm, que ele sinaliza o meu perfil, só que ele sabe muito mais de mim, porque eu tenho postado e interagido com ele durante alguns anos. Ele sabe o meu entorno, ele sabe que eu tenho uma conexão com o professor Alexandre, que também está no programa de Direito. E assim, ele vai criando um mapa que eu lhe diria, professor Alexandre, ousaria dizer, e eu não coloco a mão no fogo, o sistema sequer precisa nos escutar para saber o que nós... sabe mais do que nós sabemos sobre nós mesmos. Exato, porque, veja bem, o LLM, que é esse modelo de chat convencional da IA, ele parece mágico, porque ele nos dá as respostas extremamente sofisticadas, né? Mas ele é uma máquina que basicamente adivinha a próxima palavra. Ele vai formando uma estrutura. Tecnicamente, isso é um pouco mais complexo, mas basicamente é isso. Então, se a gente compreende que um sistema chegou ao tal ponto que ele consegue ir formulando uma frase, um texto, um livro, com uma coerência muito completa, estruturar isso sobre nossas preferências, temas, não é difícil, entende? Então, só para criar, assim, se os sistemas estão com criptografia e eles têm um nível de proteção embarcado, não é necessário romper com essa criptografia para saber que hoje nós estamos lidando com sistemas agênticos e inovação e é um tema de interesse. E o que isso desperta nos anunciantes é o melhor contexto para nos trazer essa informação para que a gente clique. O simples fato de nós observarmos um anúncio em qualquer uma dessas plataformas de rede social por alguns segundos já é o suficiente para indicar para o algoritmo que nós tivemos algum interesse naquele tema. Claro. E ele vai continuar te mostrando até ele perceber
que alguns desses assuntos te interessam, né? Então, isso dito, essa é a camada inicial. Questões digitais, já estamos expostos. Mas o que eu acho que é mais grave, aí que eu queria chamar a atenção, com o sistema agêntico, que tem acesso aos nossos computadores e dados, você corre o risco de que aí sim, um sistema de IA possa acessar as suas mensagens criptografadas, porque você deu acesso Sim. e confiou nessa tecnologia. E aí isso pode ser exposto, e nós estamos aqui coletando casos e mais casos de vazamentos de dados em decorrência do uso da IA. Então, é um problema a mais que nós não tínhamos. E veja, não é um problema porque a IA se tornou um malfeitor que invade os sistemas. Não. É porque, por característica, ela consegue acessar novas informações e, muitas vezes, ela é frágil o suficiente para entregar para quem pede. E, muitas vezes, não é o seu usuário principal. Imagine se nós adicionarmos a esse elemento o uso mal intencionado da IA, que aí são esses sistemas de invasão de hackers, programadores que têm a intenção de roubar dados e que podem usar da IA para isso. O mais recente escândalo que deixou todo mundo de cabelo em pé de preocupação foi com a Vercel, ele é um sistema que hospeda a maior parte dos aplicativos hoje digitais aí no mundo, porque ela desenvolveu um sistema próprio, open source, mas próprio, que é o Next.js. O que aconteceu? Um funcionário da Vercel estava utilizando um sistema de IA, que é o Context.ia, e neste uso, o Context.ia conseguiu ter uma invasão por algum hacker. Ele, usando esse atributo, conseguiu acessar a conta do workspace desse funcionário da Vercel, e por acessar esse workspace, ele acessou espaços particulares dentro da Vercel. E a partir daí, ele começou a se irradiar para outros bancos de dados. Isso gerou um problema para o mundo inteiro. Não tanto só pelos vazamentos, que não foram tantos assim mapeados, mas pela possibilidade. Entende? Então, o que eu acho que vale a pena chamar a atenção aqui na moral da história de hoje nós estamos com uma velocidade de acesso à IA gigantesca. Todos sabemos que isso está acontecendo, sabemos dos alertas e até de pedidos que já foram feitos por grandes especialistas de nós termos maior controle sobre o que está acontecendo, mas a corrida é quase como a corrida do ouro, né, no Velho Oeste americano, está indo desenfreada. Ela se tornou uma disputa geopolítica internacional de poder muito séria, e nós nos tornamos reféns. Eu gosto muito de falar aquela expressão que entre briga de elefantes, quem morre é a grama. Nós somos a grama, porque esses gigantes estão brigando e nós nos tornamos vulneráveis. Então, o que é uma recomendação do ponto de vista jurídico, técnico, para empresários, usuários, curiosos? Claro. Interessante estarmos no front, entendermos porque, de fato, essas tecnologias podem ser muito úteis. Bem utilizadas, são assistentes que transformam muito do que a gente faz de trabalho em algo mais produtivo, prazeroso, nos dá mais tempo para, talvez, pensar em estratégia e tudo mais. Mas eu diria, vá com cautela. É sempre bom ter a recomendação de algum técnico. Alguns dizem, né, nós falávamos no último encontro, que os programadores estão cada vez tendo menos oportunidades. Tem o outro lado dessa moeda, né? Você ter alguém especializado em TI que te dê ainda suporte, Exatamente, que ajude a olhar, né, a segurança do que você está utilizando ainda é muito válido. Ter a cautela com dados que são sensíveis, pessoais, mas no caso de empresas, de terceiros, a gente sempre olhou para a LGPD como um problema do Google, Facebook. Eu sou uma oficina mecânica pequena, eu tenho um pequeno escritório de advocacia, portanto, meus dados não são tão grandes. O problema é que agora estes dados estão sujeitos a esse tipo de vazamento na hora que eu coloco um agente ali. E as multas, a responsabilidade são muito altas. E eu acho que mais do que isso, a reputação, né, de quem está trabalhando e se coloca na condição de permitir que um agente externo, que ele sabe-se lá como funciona, possa ter exposto dados e gerado prejuízo para clientes, pessoas, é algo muito sério. Então, vamos olhar para os agentes como possíveis estagiários ou operadores de altíssimo nível, mas que você não conhece ele. Exato. Não coloca ele dentro da tua casa ou da tua empresa sem ter uma boa análise aí de antecedentes criminais, não é? Uma boa entrevista e antecedentes dele. E, professor, Júlio, me fale o seguinte. Então, vamos lá. Um exemplo de qualquer uma das IAs. Vamos pensar no cloud, que tem lá a sua possibilidade
de você criar o agente dentro dele mesmo ali, ele vai ter acesso a tudo, ele vai fazer praticamente tudo para você hoje em dia. Ele vai ler e-mail, ele vai responder mensagem, ele vai acessar seus drives, tudo aquilo que nós já falamos. Mas eu preciso dele, eu não tenho como deixar de usar. E eu, ao mesmo tempo, não tenho alguém ali disponível para ficar cuidando da cibersegurança. O que eu devo ter de cuidado? Algo que possa ser simplesmente dito para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Qual é um cuidado que independa de um terceiro, que você mesmo pode adotar na organização, na confecção, na estruturação, por exemplo, de algum agente? Muito bem. Vamos partir de uma premissa. Álcool pega fogo. Portanto, se você vai manusear o álcool, saiba que esse é um risco constante. Sim. Portanto, o uso de qualquer sistema de agente de IA tem um risco intrínseco. Então, a gente parte desse pressuposto. Isto dito, a gente usa o álcool, muitas vezes, em grau concentrado específico, para fazer limpeza da casa. E a gente tem um grau de segurança com isso, né? Então, mais ou menos, eu vou responder a sua pergunta com essa ótica, de dizer, olha, não existe medida que impeça de acontecer um acidente. Mas, o professor trouxe aqui 2 exemplos interessantes, né? Tanto a OpenAI como a Anthropic, o Google está com um posicionamento um pouco diferente e a Apple deve chegar logo agora à frente com um posicionamento muito arrojado nos próprios dispositivos. Mas a Microsoft também, com o Copilot, está muito voltada ao setor empresarial até certo ponto. Mas a gente percebe que, por que Gemini, Google, Copilot e a Microsoft, elas aparecem menos nessas grandes polêmicas? Porque são empresas globais que têm uma entrada muito forte no mercado e elas têm um nível de responsabilidade maior. A OpenAI é uma startup que, óbvio, agora está valendo bilhões de dólares, mais de 800 bilhões de dólares. A Anthropic é a mesma coisa, mas elas, como são startups, elas têm uma folga maior de ação, né? E quando você pega o Peter Steinberg, que foi o desenvolvedor do OpenClaw, ele é um desenvolvedor avulso. Ele deu uma entrevista recente que ele disse: se eu tivesse um departamento jurídico, eu nunca teria lançado o OpenClaw. Ele assume e dá risada, porque ele diz, existem tantas condições e problemas ao fazer isso, que seria inviável para qualquer empresa fazê-lo. Mas como sou um desenvolvedor, é um código aberto, eu coloquei para o mundo para brincar. E aí nós estamos agora todos brincando com o futuro da humanidade, né? Dito isso, quando a gente olha para a OpenAI e o Claude, nós estamos falando de 2 startups que estão tentando o meio do caminho. Esses sistemas, eles operam no que a gente chama de sandbox, que é uma caixa de areia, é uma caixa protegida. Então, em geral, professor Alexandre, esses sistemas ficam pedindo uma autorização para acessar um arquivo, para fazer uma operação. Então, a primeira recomendação é ler o rótulo, ler o que ele está pedindo, não sai dando um ok sem ter certeza. Segundo lugar, na medida do possível, dê acesso restrito a uma pasta, onde os arquivos que ali estejam, sejam, entre aspas, passíveis de um vazamento ou de um dano. Tenha cópia desses arquivos, né? Então, faça essa experimentação e acompanhe sempre as atualizações do sistema. Outra coisa que pouca gente presta atenção, e com isso eu não estou querendo elitizar o acesso a esses modelos, é que as versões gratuitas, elas, em geral, são muito mais vulneráveis, porque elas admitem nos seus termos, naquelas letrinhas que ninguém lê, que os dados coletados são utilizados para um tratamento e treinamento dos modelos, né? E dependendo do modelo pago, isso também acontece. Então, você investigar quais são os modelos e planos, especialmente, acho que para fins de empresa e quem tem dados mais sensíveis, quais são os modelos que têm um compromisso contratual de não usar os seus dados para treinamento. Então, veja, a gente tem uma precaução em escolher o modelo, em escolher o sistema, instalar ele num computador que tenha um mínimo de acesso, estar sempre olhando o que ele está fazendo e começar a experimentar, tá? Para ver, assim, quais tipos de ações eles estão fazendo e até certo ponto, admitir se esse risco é possível ou não. E com isso, professor Alexandre, eu acho que vale um alerta, até de caráter jurídico, de que é óbvio que há setores em que esse tipo de experimentação ainda não é sequer possível. Sim. Setores financeiros, setor de saúde, até mesmo escritórios jurídicos, governo, qualquer setor que tenha dados sensíveis,
ele não tem essa liberdade tão grande de fazer o teste. Perfeito. Então, né, muitas vezes o profissional pode ser que na empresa ele não use, mas ele faça testes em casa, residencial. Nós já sabemos até pela consultoria que existem muitas empresas hoje utilizando sandboxes dentro da empresa. Elas separam uma equipe, servidores, e ali dentro fazem testes, para começar a entender... Criam, inclusive, algumas coisas. Né? Como que é? E criam, inclusive, algumas coisas na perspectiva. Exatamente, né? Há uma tendência, inclusive, acho que a gente até chegou a falar, de que esses modelos evoluam para modelos rodados localmente. Então, você tem o seu equipamento e o modelo de IA vai rodar dentro do seu próprio aparelho, sem ter conexão com a internet. E com isso você tem um ganho do que o modelo oferece, sem as vulnerabilidades maiores. Mas eu contei na última entrevista, né? O modelo Mythos está sendo informado pela Anthropic que ele vazou sozinho do servidor que estava. Então, até onde esses modelos são mantidos enjaulados no VPS é difícil de dizer. E, finalmente, a Apple... eu acho que o Google segue uma linha mais parecida, mas o Google não tem o histórico de privacidade que a Apple vem construindo. Ela está para lançar sistemas de inteligência que vão rodar dentro dos próprios aparelhos. Então, ao que tudo indica, a Apple optou por uma outra corrida. Ela optou por não participar desse movimento de modelos, talvez porque não deu conta, seja lá o que for, é uma empresa gigante. Ela aposta muito no hardware, no aparelho. Então, o que a gente deve observar agora são modelos rodando nos próprios aparelhos da Apple, o que vai nos forçar a comprar novos iPhones, novos MacBooks, é a estratégia da empresa, que vão ter chips avançados capazes de rodar esses modelos privativamente no teu computador. Então, talvez, professor Alexandre, a gente está no limiar nos próximos 1, 2 anos de estarmos vendo nas nossas máquinas este poder impressionante de agentes de IA, mas rodando internamente. E aí com níveis de segurança maiores, né? E nós podemos comparar. Hoje nós temos no computador várias informações privadas, não é? Sim. O que nos garante que isso está seguro? Nós temos uma senha de acesso, ele está dentro de um computador. E se você falar isso para alguém 20, 30 anos atrás, as pessoas tinham o maior medo de colocar algum dado num dispositivo como esse. Eu tenho tios que não gostavam sequer de utilizar a caixa bancária eletrônico, isso não é confiável, essa máquina, né? Então, eu acho que é isso. Seguimos na evolução da tecnologia, vendo os próximos capítulos, mas com responsabilidade. É isso aí, professor Júlio. Olha aí, ó, mais uma vez o nosso papo acabou rapidinho, já estamos aí no final, já passamos, inclusive, um pouquinho do tempo, e eu ia te perguntar exatamente isso, em quanto tempo será que nós vamos ter isso mais mastigado? Porque hoje mesmo, no cloud, mesmo no GPT, ainda demanda um trabalho, ainda demanda uma compreensão um pouco mais completa. Daqui a uns dias isso vai estar disponível na palma da mão no celular. E aí a vida da pessoa facilita, por outro lado também os riscos aumentam, mas coisas para a gente conversar num próximo capítulo, né, professor Júlio? É isso, eu fico à disposição, é sempre uma satisfação falar de tecnologia, IA, e até a próxima oportunidade, professor Alexandre. Obrigado. Um abraço forte, obrigado, professor Júlio, e semana que vem temos mais um Disrupt. Obrigado a todo mundo que nos ouviu e que nos verá nos nossos canais aí no futuro. Um abraço a todos, até a próxima semana. Tchau. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.